Keiaru era um vagabundo solitário e miserável que era abusado pelos superiores por causa de sua habilidade. No entanto, tudo muda quando ele adquire uma pedra que reinicia o mundo, então ele volta no tempo para se tornar o mais forte e derrotar todos os seus inimigos. Mas antes disso, Keiaru serviu à princesa maligna, Flare, e aos membros de seu grupo como curandeiro. No entanto, toda vez que ele usava seu poder de cura em alguém, ele absorvia toda a experiência dessa pessoa em seu cérebro, e isso causava uma dor inimaginável, fazendo sua cabeça querer explodir. Quando ele não aguentava mais, tentou fugir inúmeras vezes. No entanto, como seu poder era valioso demais, ele sempre era capturado, e acabou sendo transformado em um viciado pela princesa, para que ela pudesse manipulá-lo facilmente. E como punição por tentar fugir, ele era espancado até não aguentar mais pelos membros do grupo dela. Durante a missão final, a princesa Flare e seu grupo travaram uma batalha feroz contra o Lorde Demônio, mas foram completamente derrotados e ficaram gravemente feridos. No entanto, quando a princesa chamou seu cão de estimação para curá-los, Keiaru sorriu de forma maligna, pois ao longo dos anos ele havia se tornado imune às drogas e não estava mais sob o controle dela. Como ele estava esperando o momento perfeito para derrotar o Lorde Demônio sozinho, Keiaru usou centenas de habilidades de Rank S que roubou daqueles que curou e facilmente a obliterou. Quando ela desapareceu no ar, ele obteve a Pedra Filosofal, que tem a capacidade de reiniciar o mundo inteiro. Ao ver a pedra em sua posse, Flare exigiu que ele a entregasse, mas Keiaru recusou, sabendo que a bruxa maligna pretendia usar seus poderes para conquistar o mundo. Em vez disso, ele jurou curar o mundo corrompido voltando no tempo antes de conhecê-la. A princesa Flare alertou que, ao fazer isso, ele perderia todas as suas memórias, mas Keiaru assegurou friamente que mesmo que suas lembranças fossem apagadas, ele jamais esqueceria a dor que sofreu em suas mãos. Dito isso, Keiaru ativou o poder da pedra para reiniciar o mundo e no momento seguinte, voltou no tempo e acordou em uma pequena casa. De repente, ele ouve uma voz em sua cabeça pedindo para que ele fique mais forte. Confuso, Keiaru vai para a floresta para clarear a mente, mas enquanto colhe frutas, ouve a mesma voz instruindo-o a obter a visão dos espíritos. Antes que ele consiga entender o que é essa voz estranha, ele é subitamente possuído por ela, e enquanto segue mais fundo na floresta como um zumbi sem mente, logo se depara com Depois de recitar uma invocação especial, uma deusa Loli de cabelos verdes aparece de repente e se apresenta como o espírito estelar. Ela então pergunta o que ele deseja, e Keiaru responde que quer os olhos de Halcyon, que tem a habilidade de ver toda a criação. A deusa concorda em conceder seu desejo, e ao beijar seu olho, ele instantaneamente fica verde, dando a ele a habilidade de ver o status dela. Com o olho de Halcyon agora em sua posse, Keiaru recupera as dolorosas memórias de sua vida passada, e está decidido a finalmente se vingar da princesa e de todos que o abusaram. Várias noites depois, Keiaru desbloqueia seu status de herói como curandeiro, assim como em sua vida anterior, e um símbolo divino é gravado em sua mão como prova. Como ele foi drogado em sua vida passada pela princesa, passa os dias seguintes comendo todas as plantas que contêm crack para aumentar sua resistência a drogas. Semanas depois, a princesa Flare e seus cavaleiros chegam à vila em busca do novo herói que acabou de despertar. Ao ver o símbolo na mão de Keiaru, ela imediatamente percebe que ele é o herói e o convida para se juntar a eles. Como isso marca o início de sua vingança, Keiaru não hesita em deixar sua vila para trás e se juntar a ela. Quando finalmente chegam à capital, Keiaru é apresentado ao rei Espantalho, que o recebe e então diz que sua primeira missão como curandeiro é curar o Santo da Espada do Reino, que está atualmente em uma jornada. Depois de sair da presença do rei, Keiaru está exausto e tenta tirar um cochilo muito necessário. Mas, de repente, uma empregada sensual entra e imediatamente pula em cima dele, exigindo que ele lhe dê uma provinha de sua salsicha de herói, de quase 2 metros. Keiaru não resiste, já que também planeja roubar a experiência dela de qualquer forma. A partir de então, todas as noites, mais empregadas ousadas fazem fila para se oferecer, e Keiaru libera suas habilidades de conquistador nelas, enquanto rouba suas experiências. Vários dias depois, a Santa da Espada, Clearette, finalmente retorna ao castelo, e Keiaru é chamado para curá-la. Depois que ambos se apresentam, Keiaru coloca a mão sobre a cabeça dela, e ao tentar curá-la, sua mente é subitamente invadida por memórias horríveis de Clearette em um campo de batalha ensanguentado. Isso o assusta profundamente, então, depois de regenerar a mão decepada de Clearette, ele acaba engasgando com a própria saliva.
Quando Clairette tenta ajudá-lo, a princesa Flary chega e ordena que ela vá mostrar ao rei sua mão curada, enquanto ela mesma lida com o inútil curandeiro de 2 minutos. No entanto, antes de Clairette sair, ela agradece a Keiaro por tê-la curado e promete retribuir sua gentileza. Logo em seguida, Flary começa a falar mal de Keiaro por ser um curandeiro incompetente que desmaiou na sua primeira tentativa. O mago Gandalf então tenta explicar o quão notável Keiaro é por regenerar um membro amputado, mas Flary acha que suas palavras não fazem sentido, assim como seu rosto feio, então ela ordena que ele drogue Keiaro para que ele não desmaie de novo. Sem que a princesa saiba, Keiaro está fingindo estar inconsciente, e ao ouvir seu plano sinistro, ele percebe que ela continua sendo a mesma vadia cruel de sua vida anterior. Agora, ele está ainda mais determinado a lidar com ela sem piedade. Mais tarde naquele dia, Keiaro finge ter medo de usar seu poder de cura, alegando que isso o deixa louco. A princesa então tenta acalmá-lo como uma amiga faria e promete não forçá-lo caso ele insista em nunca mais usar seus poderes. No entanto, ao sair da sala com o grande mago, Keiaro já sabe que a princesa está apenas tentando enganá-lo, fazendo-o acreditar que ela se importa com ele. Foi exatamente o que ela fez em sua vida anterior, mas desta vez, o cara está preparado para não ser enganado pelo rosto de botox e o sorriso de preenchimento labial dela. Logo depois, uma criada traz chá para Keiaro, explicando que é um presente da princesa para acalmar seus nervos. Sabendo que o chá está envenenado, Keiaro ainda assim o toma e desmaia. Algumas horas depois, quando acorda, ele se encontra trancado em uma cela enquanto é espancado como um ladrão sem valor por Renard, o capitão dos Cavaleiros do Reino, por desafiar a ordem da princesa. Após a surra intensa, narcóticos são então forçados goela abaixo por um velho mago desprezível. Nas semanas seguintes, Keiaro é submetido a abusos incessantes das formas mais bizarras imagináveis, sendo até mesmo assediado por homens sem vergonha que precisam de seu corpo para aumentar seus poderes mágicos. Quando a princesa o visita, ela o trata como um cachorro imundo e ainda esmaga suas partes íntimas para seu próprio prazer sádico. Mesmo com todo esse sofrimento, Keiaro ainda é sobrecarregado durante o dia para curar, mas cada vez que o faz, ele rouba uma habilidade para si. Com o tempo, Keiaro continua seguindo o roteiro enquanto espera pacientemente que seu corpo desenvolva tolerância aos narcóticos para que possa recuperar-se totalmente. 6 meses se passam e sua tolerância finalmente se desenvolve. Numa noite, depois que a princesa e o velho curandeiro feio terminam de drogá-lo e vão embora, Keiaro de repente recupera a consciência e se lembra de que é um homem com uma missão. Vários dias depois, ele ouve os guardas da prisão fofocando sobre o rei sair em uma viagem, então imediatamente quebra a corrente que prende seu pescoço. Em seguida, ele destranca o portão da prisão usando a habilidade de alquimia que roubou de um velho idiota. Algum tempo depois, naquela noite, espalha-se a notícia de que Keiaro escapou de sua cela, deixando a princesa inquieta, andando de um lado para o outro. De repente, Renard e seus homens irrompem trazendo Keiaro, que conseguiram capturar, e então, Renard pede para falar com a princesa em particular. A princesa Flary concorda, mas assim que entram em seus aposentos privados, Renard elimina seus 2 guardas. Antes que a princesa possa atacar com sua magia, Renard aprende contra a parede, rasga sua armadura de enredo e então rouba sua magia. Chocada com suas ações, a princesa exige saber o que aconteceu com ele, e é então que Renard de repente se transforma em Keiaro, revelando que ele havia roubado a pele de Renard enquanto o tolo estava ocupado o torturando. Com a princesa agora na palma de suas mãos, Keiaro a alerta para se preparar para 1000 anos de tormento insuportável. Quando a princesa tenta implorar por sua vida, Keiaro a lembra de todas as vezes que ela o drogou como uma viciada, e até chutou suas partes íntimas. A princesa fica chocada ao ouvir que ele se lembrava de toda a tortura mesmo estando drogado, mas Keiaro agarra sua mão à força e insiste que eles joguem um jogo. Ele começa perguntando para ela quanto é 1000 menos 7, e quando ela demora demais para responder, ele arranca as 2 pernas dela com magia, fazendo-a se arrastar como um porco. Em seguida, ele a faz contemplar seu bastão de 9 polegadas e ao tirar uma barra em brasa da lareira, pergunta se ela prefere o seu bastão ou a barra. Com medo por sua gatinha, Flare imediatamente escolhe a opção que não vai aleijá-la, então Keiaro passa a noite inteira destruindo suas comportas. Quando termina, ele apaga a memória dela e depois muda seu rosto para completar sua doce vingança. Na manhã seguinte, Keiaro sequestra Flare e usa o caos no palácio para planejar sua fuga. No entanto, antes de deixar o castelo, Keiaro deixa para trás um cadáver parecido com Flare para enganar todos e fazê-los acreditar que ela está morta.
Além disso, ele orquestrou tudo para que parecesse que o Capitão Renard era o culpado. Enquanto isso, Keiaru leva Flare para um motel decadente, onde altera seu rosto com magia para ficar mais bonito que os garotos do Saja. Então, ele decide continuar sua vingança e desta vez é contra os membros do grupo de Flare, que antes se revezavam para espancá-lo. Ele também planeja derrotar o Rei Demônio, assim como fez em sua vida passada, e para isso, pretende se tornar mais forte. Quando a princesa acorda após desmaiar, ela está confusa e não faz ideia de quem é, pois perdeu a memória. Quando ela pergunta a Keiaru quem ele é, ele mente dizendo que é seu mestre, enquanto ela é sua escrava imunda que o satisfaz. Para fazê-la acreditar em suas mentiras, ele implanta a falsa memória profundamente em seu cérebro, e ela instantaneamente a aceita como verdade. Ele então pede que eles façam uma rapidinha, já que é a única coisa em que ela é boa, e Flare concorda. Depois de exauri-la com seu pacote enorme, Flare instantaneamente se apaixona por ele, por causa de suas habilidades incríveis na cama, e então pergunta seu nome. Depois que Keiaru se apresenta, ela fica toda carinhosa com ele, então ele a abraça com um sorriso de satisfação no rosto. No dia seguinte, Keiaru e Flare fazem planos para deixar a cidade. No caminho, eles veem os moradores reunidos em volta de um cartaz, o que chama a atenção deles. O cartaz traz a imagem de Renard, já que ele é considerado o culpado pela morte da princesa, e ver toda a cidade acreditando nessa história faz Keiaru sorrir de satisfação. No entanto, quando estão prestes a partir, Keiaru de repente ouve pessoas falando sobre Norn, a segunda princesa do reino, e isso faz um arrepio percorrer sua espinha. O motivo é que, em sua vida anterior, a princesa Norn foi a única pessoa que percebeu que ele havia recuperado a consciência após anos de abuso de drogas. Devido à sua percepção aguçada, Keiaru teme cruzar o caminho dela, e por isso decide deixar a cidade antes que ela retorne. Algum tempo depois, Keiaru sonha com sua vida passada, quando ainda era o escravo imundo da princesa Flare e de seu grupo. Tudo em que ele conseguia pensar naquele momento de sua vida era na próxima dose de crack, então a princesa o chamava de cachorro inútil e imundo. Naquela noite, a princesa Flare usa Keiaru como seu brinquedo pessoal e o força a beber suco de crack diretamente de seu ponto divino e molhado. Depois disso, Flare não mostra nenhuma piedade e pisa continuamente em suas joias até que elas se quebrem. Horas depois, quando Keiaru sai da tenda dela, ele é emboscado por Blade, a prima-dona mimada do grupo, que o espanca por ter se envolvido com sua amada princesa. Ela então percebe que os lábios de Keiaru devem ter provado o pote de biscoitos da princesa, então começa a chupar os lábios dele como se fossem doces para sentir o gosto dos restos da Flare. No entanto, ela de repente para e começa a vomitar porque homens a enojam, e pior ainda, ela beijou um gambá fedorento como Keiaru. Como se isso não bastasse, quando Keiaru finalmente chega à sua tenda para descansar de toda a tortura, ele encontra Bullet, o grandalhão do grupo. Bullet o agarra e depois de socar seu rosto, o grandalhão também se aproveita dele. De volta ao presente, Keiaru acorda assustado do terrível pesadelo ao som de Flare gritando seu nome. No instante em que seus olhos se livram da névoa do sono, ele pula em cima dela para compensá-la pela tortura que acabou de sonhar. Após a sessão intensa, Keiaru lava o rosto em um rio próximo e está mais determinado do que nunca a se vingar da dupla estranha, Bullet e Blade. Vários dias depois, Keiaru e Flare chegam à cidade mais próxima, onde relaxam em um restaurante para recuperar a energia que Flare perdeu com as sessões constantes. Quando Flare tenta beber um copo d'água, Keiaru imediatamente percebe que a água está envenenada através de seus olhos Halcyon e a alerta para não beber. Ele suspeita que a fonte de água desta cidade deve estar contaminada de alguma forma. Quando Flare pergunta se a comida também está envenenada, Keiaru explica que a toxina é fraca demais para sobreviver ao calor, então a comida está segura para comer. Com a alta concentração de veneno na água, Keiaru tem quase certeza de que toda a população da cidade ficará doente em cerca de uma semana. Sendo um cara esperto, ele planeja tirar proveito do desastre para ganhar um dinheiro rápido. Naquela noite, em seu quarto de hotel, Keiaru bebe a água envenenada, mas como seu corpo pode forjar anticorpos, ele os sintetiza em vacinas potentes. Na manhã seguinte, enquanto vagam pelas ruas como fugitivos desempregados, Keiaru e Flare encontram um mercador feio e baixo com seu assistente e oferecem a eles as vacinas para vender. A princípio, o mercador, Goldman, duvida da eficácia das vacinas, então Keiaru permite que ele e seu parceiro sejam as cobaias, já que ambos já estão com febre. No instante em que seu assistente bebe, ele se sente mais energizado do que o Show Speed depois de tomar 50 latas de Red Bull.
Vendo o efeito milagroso em seu assistente, o mercador toma um gole também e, em um instante, sente-se 30 anos mais jovem. Com essa prova, o mercador então concorda em fazer negócio. Depois de mostrar a ele uma caixa cheia das vacinas, Keiharu diz que o preço é uma moeda de ouro por frasco. O velhote concorda imediatamente e diz a Keiharu que gosta do jeito como ele faz negócios. Depois de receber o pagamento, Keiharu e Flare vão até a empresa de comércio de escravos para comprar um escravo. Quando chegam, Flare se recusa a aceitar a ideia de comprar um escravo, insistindo que nenhum ser humano deveria ser forçado a servir outro. Mas Keiharu olha para ela como se fosse uma palhaça, porque a idiota fez exatamente isso a vida toda. Dentro da casa de escravos, Keiharu e Flare são recebidos pelo comerciante responsável. Quando Keiharu se pergunta por que o cara parece um viciado em reabilitação, o homem o alerta que comprar um escravo está bem caro hoje em dia. No entanto, quando Keiharu joga um saco de moedas de ouro, o cara fecha a boca fedendo a pobreza e os leva até onde estão os escravos. O comerciante então pergunta que tipo de escravo ele quer, e Keiharu diz que quer um escravo de combate, então ele leva Keiharu para uma área mais profunda, onde ficam os escravos de combate. No entanto, depois de usar seus olhos Halcyon para analisar os status de todos os escravos ali, Keiharu não encontra nenhum escravo com poderes apelões. Então ele diz para o rato daquele homem parar de perder seu tempo e mostrar algo realmente bom. O homem concorda, mas avisa que a maioria dos escravos habilidosos está ferida. Keiharu, no entanto, insiste em vê-los também, então ele o leva até uma cela onde os escravos estão sofrendo de uma doença terminal. Enquanto examina o interior da cela, Keiharu avista uma garota chamada Setsuna acorrentada nas sombras, então ele se aproxima dela. Ao inspecioná-la mais de perto, ele percebe que ela pertence ao clã Lobo de Gelo, e por algum motivo, ela está irritada. O mercador então explica que ela é uma rejeitada, que é forte, mas chegou ao seu limite e não pode mais ficar mais forte. Quando Keiharu se aproxima para escanear os status dela com seus olhos Halcyon, a garota bestial ataca de repente, mas o mercador a subjuga ativando o colar de escrava em seu pescoço. Mesmo assim, Keiharu se aproxima e, após observar seus olhos azuis, concorda em comprá-la. Ele também promete deixá-la se vingar de quem ela odeia, caso aceite ir com ele, e então a faz dormir. Depois que Keiharu faz o pagamento pela garota escrava, o astuto velho mercador diz animado para ele voltar caso precise de outro escravo do clã dos lobos. Bem mais tarde, quando eles retornam ao hotel, Keiharu retira o colar de escrava de Setsuna e então a cura. Enquanto faz isso, seu cérebro é invadido por memórias da vida passada dela. É então que Keiharu descobre que Setsuna quer vingança porque toda a sua família foi exterminada por humanos enquanto ela era capturada como escrava. Após a primeira fase da cura, Keiharu se lembra do velho mercador pedindo para ele voltar caso precisasse de mais escravos do clã dos lobos. Isso o faz perceber que soldados do reino devem estar constantemente atacando os demi-humanos e levando-os como escravos. Para a segunda fase da cura, Keiharu pega um frasco da vacina e então a alimenta pela boca, deixando Flare um pouco com ciúmes. Mais tarde naquele dia, Keiharu vende outra caixa cheia de vacinas para Goldman e recebe o pagamento. Depois disso, eles voltam para o hotel, onde percebem que Setsuna ainda está dormindo. Depois que Keiharu administra a terceira dose da vacina, através de sua boca imunda, Setsuna finalmente acorda, mas ela o esbofeteia com raiva por ter feito coisas estranhas com ela. Imediatamente, Flare a repreende por ser rude com seu ajudante e então explica que Keiharu não só a curou, mas também cuidou dela. Quando Setsuna percebe que não sente mais nenhuma dor em seu corpo, ela pede desculpas a Keiharu por tê-lo batido, e Keiharu diz que está tudo bem. Depois de se apresentar para Setsuna, Keiharu quer ter um momento mais privado com ela, então pede para Flare esfregar seus pêssegos na parede do lado de fora, e ela obedece animadamente. Agora a sós, Setsuna tenta escapar, então ataca Keiharu, mas Keiharu a imobiliza na cama e diz para ela não se incomodar porque ele é 100 vezes mais forte que ela. Ele então a informa sobre um plano em andamento para escravizar mais pessoas do seu povo por soldados do Império, e garante que, com o quão fraca ela está, não há como ela salvar seu povo. Para explicar o quão fraca ela é, já que ela é burra demais para entender, Keiharu enche uma caneca de água até a borda e depois deixa transbordar. Ele explica que ela é como a caneca, porque não importa o quanto ela treine, ela não consegue ficar mais forte porque seu recipiente é pequeno. No entanto, ele promete que pode tornar o recipiente 10 vezes maior se tiver a chance. Para mostrar que não está mentindo, ele mostra a ela seu símbolo de herói na mão, e Setsuna fica convencida.
Ela diz que está pronta para fazer qualquer coisa se puder ficar mais forte e proteger sua aldeia. No entanto, como pagamento por torná-la mais forte, Keiaru exige que ela revele seu nome verdadeiro para ele, o que automaticamente a tornará sua escrava para sempre, e Setsuna concorda. Com isso, Keiaru se despe e então usa sua arma biológica para expandir o domínio cremoso dela. Na noite seguinte, Keiaru e as garotas chegam à aldeia dos Wolfkin. Observando de longe, eles avistam soldados do Império e percebem que a batalha está prestes a começar. Nesse momento, alguns soldados degenerados começam a brincar com garotas bestiais, o que enfurece Setsuna. Quando ela se prepara para atacar, Keiaru a segura e pede para ela se acalmar, explicando que os soldados só estão tentando atrair o povo lobo para fora. Ainda assim, ver seu povo sendo humilhado a enche de raiva, então Keiaru promete diminuir o número de inimigos para que ela finalmente possa se vingar. De repente, os soldados lobos saem em massa pelo portão e avançam contra os humanos. Os humanos, por sua vez, revidam atacando-os com flechas e magia. À medida que a batalha se intensifica, Keiaru lembra Flare do que ela precisa fazer e, após colocar uma máscara para se disfarçar, ele se apresenta como um membro da Liga da Justiça. Imediatamente, ele lança um ataque aéreo e, com um único golpe de espada, abate alguns soldados humanos. Usando o estilo de luta do Santo da Espada que roubou, Keiaru consegue aniquilar centenas de soldados humanos. Quando ele fica cara a cara com os soldados lobos, anuncia que veio lutar por eles em nome de Setsuna, e os lobos ficam chocados ao saber que Setsuna está viva. Enquanto isso, o restante dos soldados humanos, vendo Keiaru como uma ameaça, dispara uma chuva de flechas contra ele. Mas nesse momento, Flare, usando sua magia, invoca uma bola de fogo aterrorizante do firmamento dos céus que incinera todos os humanos. Ao assistir a isso, Keiaru ri animado enquanto o prazer de ver Flare cozinhar seu próprio povo o enche de uma alegria sádica. Com os soldados humanos agora reduzidos a quase nada, Setsuna finalmente tem a chance de se vingar, e ela o faz impiedosamente, sem se importar com a vida deles. Após o fim da batalha, o povo lobo celebra com um grande banquete, comemorando sua inesperada vitória sobre os humanos. Mais tarde naquela noite, Keiaru finalmente localiza a fonte de água da cidade, e é então que ele descobre que o povo lobo havia colocado um dragão morto dentro para contaminar a água como um ato de vingança. Ele então pergunta a Setsuna se ela quer que ele fortaleça o veneno na água para que mais humanos possam morrer e assim satisfazer sua sede de vingança, ou se ela quer que ele cure a água. Sem pensar muito, Setsuna responde que quer que ele cure a água. Ela explica que, embora queira que mais humanos morram, não deseja ver pessoas inocentes sofrendo. Com isso, Keiaru purifica a água e muito mais tarde naquela noite, ele também purifica a raiva dentro de Setsuna usando seu longo cetro. Após o intenso exercício de purificação, Setsuna finalmente revela seu verdadeiro nome a Keiaru, tornando-se sua serva para a vida toda. Com isso realizado, Keiaru está ansioso para passar para a próxima fase de seu plano, que é encontrar Blade e Bullet e infligir dor a eles. Enquanto isso, na sala do trono, após o retorno do rei, e ao saber da morte da princesa, ele decide libertar Renar, que agora se parece com Keiaru. No entanto, sua liberdade tem um preço. Ele deve capturar o verdadeiro Keiaru e Renard fica satisfeito por finalmente poder se vingar. Vários dias depois, a espadachim sagrada Clérite ouve dois soldados fofocando sobre as tropas do reino que foram massacradas na Vila dos Lobisomens. No entanto, o que chama sua atenção é a menção de um herói que possui um estilo de luta semelhante ao dela. Enquanto isso, Keiaru e suas companheiras vão ao local habitual de transações para encontrar Goldman e vender o último lote de vacinas. No caminho, eles encontram um porco miserável que oferece comprar Setsuna para seu prazer noturno por uma única peça de ouro. Mas Keiaru se recusa a vender e, em vez disso, aconselha o pobretão a usar o dinheiro para consertar seu rosto repugnante. Irritado com isso, o homem tenta atacar, mas Setsuna se move como Jagger e o imobiliza. Após verificar sua memória, Keiaru percebe que o idiota é, na verdade, um dos soldados desertores que sobreviveu ao ataque à vila do clã dos lobos. Irritada com essa revelação, Setsuna lhe dá uma morte fria e rápida. Pouco depois, Keiaru se encontra com Goldman para fazer negócios como de costume. No entanto, desta vez, Goldman traz assassinos com ele para matar Keiaru e as garotas caso Keiaru não forneça a receita da vacina. Sem se abalar com isso, Keiaru garante a Goldman que é perfeitamente capaz de eliminar todos os seus homens ao estilo John Wick antes mesmo que ele termine de dizer a palavra Bonnie Blue.
No entanto, como Keiaru não vê necessidade de lutar, ele concorda em vender a receita por 500 peças de ouro, e o velho tolo imediatamente aceita a oferta. Após finalizar a transação, Keiaru e as garotas saem 500 vezes mais ricos do que chegaram. No entanto, Flare não fica satisfeita com isso e acha que Keiaru não deveria ter vendido a receita para o comerciante corrupto. Keiaru diz a ela que isso não importa, explicando que Goldman é o único perdedor nessa história, pois ele nem sequer consegue replicar a vacina sem o anticorpo dele. Além disso, ele a lembra de que, como curou a fonte de água, a doença vai desaparecer naturalmente, então nem haveria necessidade de uma vacina. De repente, Keiaru é atacado do nada por Clairite e, embora ele bloqueie o golpe dela, ela consegue cortar seu rosto. Ao ver como Keiaru lidou bem com o ataque, Clairite acredita que ele deve ser um membro de sua família, já que só um membro pode possuir o dom de Santo da Espada. Ela então acusa Keiaru de ser o assassino que tirou a vida de milhares de soldados do reino enviados para proteger a vila dos Wolfkin. Setsuna tenta dizer a ela que, na verdade, os soldados reais eram os inimigos, e Keiaru os salvou. Flare também explica que os soldados estavam tentando vender membros dos aldeões como escravos. Ainda assim, Clairite se recusa a acreditar em tudo o que estão dizendo, já que seu cérebro está funcionando em 2G. Ela acha que Setsuna e Flare devem ter sofrido danos cerebrais de tanto se curvarem para Keiaru, então jura vingar o caso delas também. Não querendo lutar com ela, Keiaru sugere que ela largue sua espada e abrace a espada dele. Mas Clairite recusa, o que irrita Flare, então ela ataca com uma enorme bola de fogo. Para seu choque, Clairite corta o ataque ao meio e a nocauteia com o punho de sua espada. Após analisar as habilidades de Clairite, Keiaru percebe que suas garotas não são páreo para a guerreira e que essa é uma batalha que ele deve enfrentar sozinho. Ele então ordena que Setsuna recue e, ao atacar, eles se enfrentam em velocidade sônica, mas a luta está equilibrada. Após uma intensa troca de golpes, Keiaru percebe uma pequena brecha na defesa dela e então aproveita para quebrar sua espada. Mas, em resposta, Clairite acerta um soco em seu estômago, lançando-o contra a parede. Imediatamente, Keiaru se cura, e Clairite fica chocada ao perceber que ele tem 9 vidas como um gato, então exige saber o nome de seu oponente. Keiaru responde que ela pode chamá-lo de papai, mas isso irrita Clairite, que parte para o ataque novamente. Desta vez, Keiaru ataca de surpresa com um afrodisíaco, e o efeito é instantâneo, fazendo Clairite se sentir mais lenta e com cócegas em sua região peluda. Enquanto ela começa a ofegar como um cachorro sedento, ela apunhala suas próprias pernas para conter o efeito do afrodisíaco, e Keiaru fica impressionado com sua resistência. Desesperado para acabar logo com a luta, Keiaru diminui a distância, mas Clairite corta sua mão fora, fazendo sua espada voar. Para seu choque, Keiaru regenera a mão decepada, e antes que ela possa reagir, ele coloca a mão sobre o rosto dela e mostra as memórias dos soldados do país abusando do povo lobo. A brutalidade da cena faz com que Clairite desmaie, encerrando a luta. Mais tarde naquela noite, Keiaru carrega Clairite de volta para o quarto de hotel para que ela possa descansar. Antes que Clairite acorde, Keiaru elabora o plano perfeito para finalmente trazê-la para o seu time, então ele pede para Flare ativar suas habilidades de atuação, e ela concorda. Keiaru então cura Clairite, e no instante em que ela acorda, exige ser libertada. Ignorando sua exigência, Keiaru em vez disso conta a ela sobre o comércio de escravos maligno que ocorre no reino, mas Clairite se recusa a acreditar e acha que ele deve estar delirando. Ela insiste que o reino que serve jamais faria algo tão terrível, então Keiaru aconselha que ela seja mais observadora quando voltar à capital. Chocada com isso, Clairite pergunta se ele pretende libertá-la, e Keiaru diz que, se quisesse ela morta, ela já estaria relaxando com o diabo no além. Ele então volta a assumir seu rosto de macaco, e Clairite fica chocada ao perceber que ele é o curandeiro que regenerou sua mão meses atrás. No entanto, ela ainda o acusa de ser responsável pela morte da princesa e jura que vai cortar as bolas dele como punição. Para provar sua inocência, Keiaru então chama Flare, e Flare entra na sala, agora ostentando seu rosto antigo. Clairite fica chocada ao ver a princesa viva, e Flare a convence ainda mais mentindo que Keiaru foi, na verdade, quem a salvou. Ela culpa o Capitão Renard pelo mal que está acontecendo na capital e por tentar silenciá-la, quando ela descobriu tudo. Flare interpretou perfeitamente e não deixou nenhuma pista, e isso convence Clairite a tal ponto que ela começa a duvidar de sua lealdade ao reino. Depois que Flare vai embora, Clairite pede desculpas a Keiaru por já ter duvidado dele e então promete ajudá-lo.
Para se redimir por ter tentado esecaiá-lo, Clart de repente o beija, e Keiaru, que não é de perder tempo, rapidamente aproveita a oportunidade e a leva direto para a diversão. Enquanto isso, nos arredores da capital, escravos estão sendo transportados e Renar está no comando da expedição enquanto procura desesperadamente por Keiaru. Na manhã seguinte, enquanto tomam café da manhã, Clart fica toda carinhosa com Keiaru, deixando Setsuna e Flare com ciúmes, então elas lançam aquele olhar de reprovação para ela. Nesse momento, eles ouvem um anúncio nas ruas, pedindo para que o herói da recuperação se renda pacificamente. Ao mesmo tempo em que o anúncio é feito, os moradores da cidade natal de Keiaru são desfilados pelas ruas como hereges. Um soldado então revela um cartaz de procurado de Keiaru, declarando que ele é o criminoso responsável pelo assassinato da princesa. Ele acrescenta que, de acordo com o decreto do capitão Renar, qualquer pessoa com informações valiosas sobre Keiaru será recompensada. Enquanto isso, de volta ao quarto, Keiaru já percebeu que o reino está tentando usar seu povo como isca para atraí-lo. Para descobrir o que aconteceu em sua aldeia, Keiaru instrui Clart a viajar para sua cidade natal e reunir informações, e ela concorda imediatamente. Ao mesmo tempo, de volta à capital, um soldado informa a Renard que eles não conseguiram obter nenhuma informação sobre o paradeiro de Keiaru. Isso deixa Renard furioso e ele se lembra de como, na noite anterior, ficou olhando para o espelho e odiou o fato de agora se parecer com Keiaru. O rosto de chimpanzé de Keiaru o deixa enojado e de raiva, ele acidentalmente esfrega os olhos com uma barra quente. Enquanto ofega de dor, ele jura que vai arrancar os órgãos de Keiaru se o encontrar. Dias depois, Clart informa a Keiaru que sua aldeia foi atacada pelos soldados do reino sob o pretexto de que todos eram hereges. Embora ouvir isso parta o coração de Keiaru, ele ainda consegue esboçar um sorriso, sabendo que o além receberá muitos convidados. Cansado de tanta loucura, Keiaru veste sua jaqueta e diz às garotas que chegou a hora de enfrentar Renard. Depois de se transformar no soldado que Setsuna derrotou há algum tempo, Keiaru segue para a rua onde os soldados ainda desfilam com o povo de sua aldeia. Usando seus olhos Halcyon, ele reconhece um camarada do soldado que está impersonando e rapidamente arrasta o sujeito para o corredor. O sujeito fica aliviado ao ver seu amigo vivo, então Keiaru pede sua ajuda para entregar uma carta ao capitão Renard, alegando que sabe o paradeiro do criminoso que eles estão caçando. O cara concorda em ajudar, mas quando está prestes a sair, Keiaru o interrompe e pergunta sobre os aldeões que estão desfilando. O cara explica que eles são pessoas da mesma aldeia que o criminoso que assassinou a princesa, mas então ele se transforma em um lunático e começa a falar sem parar sobre o quanto gostou de destruir a aldeia. Ele também menciona como Renard abusou da mulher, que era como uma mãe para o criminoso, e como ele gostou de assistir aquilo acontecer. Ouvir isso parte o coração de Keiaru, e assim que o sujeito insano vai embora, ele se lembra de Ana, a mulher que cuidou dele na aldeia. Ela foi a única que se sacrificou por ele sem esperar nada em troca, e só de pensar nela sendo machucada enche Keiaru de raiva. Mais tarde, naquela noite, Renard e seus homens se encontram com o soldado para perguntar sobre o paradeiro de Keiaru. Sem saber que Keiaru é o soldado disfarçado, Renard continua exigindo saber o paradeiro de Keiaru, chegando até a prometer uma grande recompensa ao soldado. Para seu choque, Keiaru finalmente revela seu verdadeiro rosto, e quando Renard tenta atacar, percebe que não consegue se mover. Keiaru então revela que encheu toda a sala com neurotoxina para incapacitar todos ali. Em seguida, ele zomba de Renard por desperdiçar suas forças procurando por ele, quando na verdade é fraco demais até para enfrentar sua própria sombra. Enquanto Renard reage como se realmente pudesse fazer algo, Keiaru acessa suas memórias e vê a destruição que Renard e seus soldados causaram em sua aldeia. O que mais o abala é ver Ana recebendo a grande espada negra de Renard, e isso endurece o coração de Keiaru, que decide retribuir a Renard na mesma moeda. Algumas horas depois, Renard acorda e percebe que sua aparência foi alterada novamente, e desta vez, de Bro para Ho. Quando ele exige saber o que está acontecendo, Keiaru explica que quer que ele experimente a tortura pela qual Ana teve que passar. No entanto, em vez de demonstrar remorso, Renard começa a rir enquanto recapitula orgulhosamente as coisas bizarras que fez com Ana. Mas ele de repente para de falar quando percebe 4 monstros bombados acima dele, prontos para abrir suas nádegas como manteiga no pão. Quando Renard começa a entrar em pânico, Keiaru diz que quer que ele sinta a dor e o medo dos fracos. Depois que Keiaru se afasta, os poderosos guerreiros avançam sobre Renard para destruí-lo com seus bazucas. Em seguida, Keiaru corre para sua vila e vê corpos mortos por toda parte. Quando ele arromba a porta da igreja, vê Ana caída inconsciente e quase à beira da morte.
Ele imediatamente tenta curá-la, mas não importa quantas vezes ele use a cura, Ana já se foi. Mais tarde, naquela noite, Keiaru está devastado com a perda da única mulher que ele conhecia como mãe. Flare e Setsuna então tentam consolá-lo com um abraço, mas o cavalheiro quer outro tipo de consolo, então ele as prende na cama e não as solta até que suas pernas tremam como um celular Nokia. Depois de satisfazer seus desejos estranhos, Keiaru jura não apenas se vingar mais de seus abusadores, mas de todo o reino. Enquanto isso, no castelo, a princesa Norn está furiosa com o fracasso de Renar em capturar o criminoso que assassinou sua irmã. Enquanto se diverte com seu brinquedinho, ela decide envolver Blade e Bullet para rastrear o assassino de sua irmã, para que possa destruir o rosto feio dele e oferecer suas bolas aos abutres. Logo depois, Cleat informa ao seu pai sobre uma execução iminente do povo de sua aldeia no Coliseu. Ela explica que é uma armadilha para atraí-lo, mas Keiaru ainda insiste em comparecer à execução para salvar seu povo. Cleat o alerta de que o Coliseu é um lugar perigoso, cheio de semi-humanos e monstros. Mesmo assim, Keiaru diz que não vai fugir, e que salvar seu povo é algo que ele precisa fazer. Vendo sua determinação, Cleat então concorda em ajudá-lo, mas antes de partir, ela informa Keiaru sobre a presença de Norn de volta à capital. Ao ouvir isso, Keiaru quase tem um ataque cardíaco e tem um flashback instantâneo de quando conheceu Norn em sua vida passada. Naquela época, enquanto era atormentado por Flare e os outros, Keiaru decidiu seguir o roteiro, mesmo que as drogas já tivessem saído de seu organismo. Ele conseguiu enganar todos, exceto Norn, que percebeu na primeira vez que o viu que ele estava sóbrio. No entanto, em vez de dedurá-lo, ela decide aproveitar a oportunidade para também desfrutar do que sua irmã está desfrutando. Ela pede para ele lamber suas bordas com a língua e guardar seus segredos. Keiaru concorda e faz isso tão bem que ela chega ao clímax. De volta ao presente, Keiaru decide deixar Norn fora de sua vingança, já que ela realmente não fez nada contra ele, exceto realizar suas fantasias mais estranhas. No entanto, ele jura que não vai se segurar caso ela fique em seu caminho. Vários dias depois, Keiaru comparece à execução de seu povo no Coliseu. Observando a cena, ele percebe que são cerca de 40 pessoas, incluindo jovens e idosos. Logo, o locutor inicia a execução, e antes que seu povo comece a cair como moscas, ele oferece ao assassino da princesa uma última chance de se revelar. Não querendo ver seu povo morrer como galinhas, Keiaru finalmente se revela em meio à multidão. Ao saltar para dentro da arena como o Omni-Man, o executor o alerta para se render e salvar a vida de seu povo. Mas, em resposta, Keiaru usa seu olho Halcyon para analisar as habilidades dos soldados e então pergunta, furioso, ao executor por que ele trouxe pessoas tão fracas. Irritado com sua arrogância, o sujeito ordena que seus soldados o capturem, mas Keiaru desvia do ataque deles com facilidade. Então, com um único toque, ele faz os órgãos deles explodirem. Enquanto Keiaru começa a caminhar em direção a eles como se tivesse armadura de protagonista, os soldados tentam atacar novamente, mas ele desaparece como sua linha do cabelo, só para reaparecer bem na frente deles. No instante seguinte, os soldados explodem como bombas de fruta, tingindo o chão de vermelho. Keiaru continua zombando do carrasco e de seus soldados espaguete, o que faz o sujeito ferver de raiva. Então ele ordena que seus soldados comecem a esfaquear alguns dos aldeões. Os soldados obedecem e o sujeito avisa Keiaru que quanto mais ele resistir, mais aldeões morrerão. Mesmo assim, Keiaru continua avançando, fazendo-o se perguntar se ele é normal. Confuso com suas ações, um soldado pensa que ele deve estar chapado de crack barato e tenta atacar de novo, mas Keiaru acaba com ele como se não fosse nada. Entrando em pânico, o carrasco rapidamente ordena que os soldados ativem a barreira, e eles obedecem. A barreira possui o poder de drenar a vida de todos que estiverem dentro dela e não carregarem o cristal necessário para anular seu efeito. No entanto, desta vez, a barreira começa a drenar a vida de todos que estão dentro e carregam os cristais que deveriam protegê-los. O motivo é que Flare e Setsuna alteraram o funcionamento da barreira dentro da sala de controle. Como resultado, os soldados começam a explodir um por um, tingindo o chão de vermelho e horrorizando os espectadores a ponto de quererem vomitar. Percebendo que o cristal em seus pescoços é a causa, o executor ordena que o restante de seus soldados o retire, e ao fazerem isso, eles se salvam, pelo menos por enquanto. Enquanto Keiaru continua avançando, o executor entra em pânico e ameaça matar todos os seus homens, mas Keiaru diz para ele ir em frente, se tiver coragem. Keiaru também avisa que o próximo soldado que virar as costas para esfaquear qualquer aldeão será o primeiro a encontrar seu criador. Sua ameaça faz com que os soldados fiquem com medo. Então Keiaru pergunta por que eles têm medo de encontrar seus criadores. De repente, Keiaru percebe que seus aldeões estão tossindo sangue e, ao ativar seus olhos Halcyon, descobre que todos foram envenenados antes da execução.
Isso o faz perceber que eles haviam planejado eliminar os aldeões desde o início e que a execução era apenas uma farsa. Nesse momento, uma projeção holográfica da princesa Flare aparece no céu, e ela se dirige ao seu povo para provar que não está morta como haviam sido forçados a acreditar. A arena entra em frenesi ao verem sua princesa, que supostamente estava morta. A princesa Flare então expõe todos os males que o Império cometeu e também explica que os aldeões estão sendo executados sem motivo justo. O carrasco tenta convencer o povo de que a princesa está mentindo, então Flare canta como costumava fazer. Só de ouvi-la cantar como um anjo já é o suficiente para convencer o povo de que ela é realmente sua princesa. Quando os soldados largam suas espadas em rendição, a multidão explode em fúria e inicia um ataque, levando o carrasco a ser esfaqueado no peito. Mais tarde naquele dia, Keiaru consegue salvar alguns de seus aldeões. E para curar o veneno em seus corpos, ele convida Goldman e até o paga para ajudar a cuidar de seu povo. Goldman fica surpreso que Keiaru ainda tenha procurado por ele depois de ele ter tentado traí-lo, mas Keiaru diz que seu rosto é tão insignificante que nem vale a pena considerá-lo um inimigo. Muito tempo depois, Keiaru e as garotas estão prestes a deixar a cidade quando Clire aparece para informá-lo sobre uma expedição que está sendo planejada na capital. Ela explica que a expedição está indo para uma cidade chamada Branica, e então o alerta para não se aproximar desse lugar porque a pessoa liderando a expedição não é outra senão Norn. Mesmo com o aviso dela, Keiaru insiste que precisa ir até lá, e então pede para ela continuar lhe passando informações como uma boa garota. A caminho de Branica, Setsuna pergunta que tipo de cidade é aquela, e Keiaru explica que é a única cidade onde demônios e humanos coexistem. Ela então pergunta se a cidade não é perigosa, mas Keiaru diz que não, explicando que os demônios só são mal interpretados como perigosos, mas na verdade, são apenas animais com grandes poderes mágicos. Com essa explicação, Setsuna conclui que humanos também são demônios, já que alguns têm poderes mágicos incríveis, e sua lógica faz Keiaru cair na risada. Enquanto ele ri muito, Setsuna fica confusa e pergunta por que às vezes ele se comporta como um viciado em drogas. Enquanto isso, Flare quer saber por que eles estão indo para lá, já que Norn e seus exércitos estarão lá. Keiaru então explica que é porque há alguém que ele precisa desesperadamente ver, e logo após dizer isso, ele tem um flashback do Rei Demônio que derrotou em sua vida passada. Na capital, a princesa maluca está empolgada com sua expedição, convencida de que essa é sua chance perfeita de capturar o assassino esquivo de sua irmã. Mais tarde, naquela noite, enquanto descansava de uma viagem exaustiva, Keiaru começa outra viagem, mas desta vez usando seu chicote apimentado e muito movimento de cintura. Horas depois, enquanto as garotas descansam da intensa sessão de prazer, Keiaru pensa em como pode colocar as mãos em alguns armamentos divinos. Esses armamentos são criados pelos deuses, e são as armas mais poderosas que apenas heróis conseguem dominar. Na maioria das vezes, eles vêm na forma de uma pedra preciosa, mas depois que um herói a obtém e faz um pacto, ela se transforma em uma arma adequada para o herói. Em todo o reino, existem apenas 3 pedras preciosas, e como em sua vida passada, Keiaru não conseguiu obter nenhuma, nesta nova vida, ele está determinado a pegar todas as 3. No dia seguinte, Keiaru e as garotas chegam à cidade de Branica. Por fora, a cidade parece uma cidade normal, mas por dentro é um verdadeiro espetáculo de aberrações, já que humanos e demônios coexistem juntos. Keiaru explica que muitos anos atrás, a cidade foi invadida por demônios, e ao invés do reino ajudar, a cidade foi abandonada. Mas, por algum motivo inexplicável, humanos e bestas fizeram um pacto e encontraram uma maneira de viver juntos ao invés de se destruírem. Enquanto passeiam pela cidade, Keiaru e as garotas decidem relaxar em um bar. Lá, eles dividem uma mesa com um cara e um ogro de aparência assustadora. Enquanto comem e bebem juntos, o ogro e o cara começam a falar sobre como humanos e monstros concordaram em coexistir. Eles explicam que o motivo da convivência é simplesmente pelos benefícios mútuos que compartilham. Nesse momento, a garçonete monstro atraente interrompe, perguntando se mais alguém pode se juntar à mesa. Keiaru diz que não se importa, então Coxas Suculentas entra para sentar-se com eles. Quando ela tira o manto, Keiaru fica chocado ao ver que ela é o rei demônio de sua vida passada. Mas nesta vida ela está usando uma peruca preta. Observando-a de perto, ele percebe que ela é muito mais jovem, então conclui que ela ainda não é o rei demônio. Nesse momento, Flare lamenta que, ao contrário de Branica, onde os monstros são bem-vindos, seu próprio reino continua a tratá-los com hostilidade.
O ogro então explica que isso deve ser porque existem vários tipos de monstros, mas logo menciona, aliviado, que há apenas um rei demônio que governa todos os demônios. O cara sentado com eles brinca dizendo que o senhor dos demônios deve ser algum fanático por músculos, mas Keiaru diz que tem certeza de que o rei demônio é uma gracinha. Na verdade, Keiaru aponta para a garota que acaba de se juntar a eles e anuncia que ela é o rei demônio. Divertidos, o cara e o monstro musculoso caem na risada zombando da ideia de que a garota elfa de aparência frágil possa ser o rei demônio. Mas Keiaru garante a eles que viu o rei demônio há muito tempo. Ele explica que o rei demônio tem cabelo prateado, olhos vermelho carmesim profundos e asas negras brilhantes. Ao ouvir isso, o monstro diz para Keiaru parar de inventar, explicando que não há como o rei demônio ter olhos vermelho carmesim e asas negras. Quando Keiaru pergunta por quê, ele esclarece que asas negras são uma característica pertencente à tribo da Asa Negra e que o atual rei demônio está eliminando todos os demônios dessa tribo. Ele acrescenta que também há uma grande recompensa para quem capturar qualquer membro dessa tribo. Logo depois, todos terminam de comer e a garota elfa se levanta para ir embora, mas Keiaru a impede e pergunta seu nome. Ela se recusa a dizer e, em vez disso, o alerta para parar de se meter nos assuntos dela se ele valoriza a própria vida. Mas Keiaru responde que se meter nos assuntos dos outros é seu bico. Ele então a alerta sobre um ataque iminente, e antes que ela possa sequer entender o que ele está tentando dizer, Flare e Setsuna defendem contra uma enorme bola de fogo que vinha em sua direção. Infelizmente, a garota elfa é atingida por um dardo envenenado com veneno paralisante e, ao desabar, um minotauro horrendo se aproxima para capturá-la. Enquanto a garota elfa luta para manter a consciência, Keiaru pede que ela implore por sua ajuda. A garota teimosamente se recusa até perceber que está prestes a desmaiar, então ela silenciosamente implora para que Keiaru a ajude. Com isso, Keiaru aceita e manda o Minotauro recuar. Mas o Minotauro ri e pergunta por que, em nome de Deus, ele deveria obedecer ordens de um homem inútil e magricela. Recusando-se a recuar, o Minotauro ataca, mas Keiaru desvia e explode suas entranhas com magia. Enquanto Keiaru e as garotas escapam com a garota elfa, outros 2 minotauros tentam persegui-los, mas percebem, chocados, que eles desapareceram. No caminho para o esconderijo, Keiaru cura a garota do veneno em seu organismo. Mais tarde, quando finalmente chegam a um prédio decadente, Keiaru pede para Flare e Setsuna irem brincar sozinhas, enquanto ele tem uma conversa particular com a garota elfa, e elas obedecem. Agora a sós, a garota elfa exige saber o que diabos Keiaru quer com ela, e Keiaru diz que, em 4 anos, ele conheceu o rei demônio, e era ela. A garota acha que ele deve ter batido a cabeça em algum lugar, já que pessoas da tribo dela são mais como párias. Então, para convencê-la, Keiaru mostra seus olhos Halcyon, e também revela o símbolo de herói em sua mão. Imediatamente, a garota elfa reage em choque, mas Keiaru a chama pelo nome, Eve, e então lista todas as habilidades dela, o que a deixa ainda mais surpresa. Keiaru então diz a ela que não tem intenção de lutar. Na verdade, ele adoraria ver humanos e demônios coexistindo. Ele acredita que, com ela se tornando a rainha demônio, ele alcançaria seu objetivo. Então ele lhe oferece uma parceria e promete protegê-la até que ela se torne a rainha demônio. Eve se recusa a acreditar que ele está sendo sincero, e quando está prestes a ir embora, Keiaru a lembra de que ela já estaria morta se não fosse por ele. Ele também a lembra de que as asas em suas costas só ficarão mais pesadas com o tempo. Aparentemente, as almas da tribo Blackwing, que foram todas mortas, residem em suas asas, buscando vingança. Comovida com suas palavras, Eve grita que todos os seus aliados foram eliminados, e que não há nada que ela possa fazer sozinha além de fugir. Keiaru então promete ficar e protegê-la, e ainda se oferece para ajudá-la a derrotar a atual rainha demônio para que ela possa se tornar a nova. Assim, ela poderá vingar as almas de seu povo que residem em suas asas. Quando Eve pergunta o que ele ganha fazendo tudo isso, Keiaru diz que tudo o que ele quer é o globo do rei demônio. Chocada ao ouvir isso, Eve imediatamente cobre seus globos saltitantes, achando que ele quer apalpá-los. Mas Keiaru esclarece que não está falando desse globo, e sim, do globo que ele conseguirá ao derrotar o atual rei demônio. Incapaz de tomar uma decisão naquele momento, Eve pede para pensar sobre a proposta durante a noite, e Keiaru concorda. Mais tarde, naquela noite, Eve está aproveitando seu sono tão necessário, mas acorda de repente, ao começar a ouvir sons rítmicos de palmas. Para seu choque, ela vê uma cena digna de OnlyFans se desenrolando bem diante de seus olhos e imediatamente cobre o rosto. Mas Keiaru explica que aquilo faz parte da rotina normal deles. Ao se aproximar dela, ele mostra seu Omega Glizzy e a convida para se juntar a eles em um ménage à trois. Mas Eve fica tão assustada com o tamanho do mic longe dele que acaba gritando pela mãe.
Então Keiaru decide deixá-la em paz. Na manhã seguinte, enquanto tomam café da manhã, Eve ainda se sente envergonhada por ter interrompido o momento íntimo deles. Mas Keiaru, percebendo isso, diz para ela não se preocupar com isso. Atrapalhada, Eve reclama que não esperava que ele mostrasse seu pacote do nada. Então Keiaru a provoca por ser virgem, o que a deixa envergonhada. Em seguida, Keiaru pergunta a Eve se ela decidiu deixá-los protegê-la até o dia em que ascender como Rainha Demônio. Antes que ela possa responder, ele a lembra de que, uma vez que ela se torne a Rainha Demônio, isso abrirá caminho para negociações com os humanos. Eve então pergunta por que ele está tão desesperado para acabar com a guerra entre humanos e demônios, e Keiaru explica que a guerra é apenas uma manobra do Império para lucrar. Ele diz que está cansado do fato de que incontáveis humanos e demônios perdem suas vidas por causa de uma guerra sem sentido. Compreendendo seu ponto de vista, Eve aceita a proposta dele, mas avisa que seu buraquinho rosa nunca deve ser o objetivo final dele. Keiaru então diz para ela não se achar tanto, explicando que ele nunca colocaria Flare e Setsuna em risco por causa dos pêssegos dela, que nem sequer são feitos de ouro. Após o café da manhã, Keiaru e Eve compartilham um momento a sós, durante o qual ele pergunta se ela tem a habilidade de controlar algum monstro e se já possui um. Eve confirma que tem um monstro próprio, mas admite com frustração que está tendo dificuldades para cuidar dele. Ela explica que isso acontece porque precisa passar por algumas provações antes de conseguir domar a criatura. Keiaru então se oferece para ajudá-la a superar essas provações e quando pergunta que tipo de monstro estão falando, Eve revela que não é um monstro, mas sim um deus chamado Caladrius. Chocado com a revelação, Keiaru se lembra que Caladrius é uma ave divina que tem a habilidade de espalhar doenças infecciosas. Apenas um bater de asas pode destruir um país inteiro, e a ideia de possuir uma criatura divina dessas faz Keiaru sorrir de canto. Então ele sugere que eles a domestiquem, mas Eve pergunta se ele perdeu o juízo, explicando que isso é uma missão suicida. No entanto, Keiaru diz a ela que, se quiser ter alguma chance de derrotar o atual rei demônio, ela vai precisar dessa criatura ao seu lado. Eve então concorda, mas alerta que há muitas condições que precisam ser cumpridas antes das provações. Quando Keiaru pergunta sobre as condições, Eve explica que uma delas é uma jornada ao redor do planeta. Nesse momento, Flare e Setsuna interrompem a conversa deles, então Keiaru aproveita a oportunidade para anunciar que vai sair do esconderijo para reunir informações sobre os agentes que os atacaram no dia anterior. Entrando em pânico, Eve lembra de que os inimigos já conhecem seu rosto. Para resolver isso, Keiaru muda seu rosto novamente pela 100ª vez neste anime, agora parecendo um ator fracassado da Disney. Encantadas pelo novo rosto dele, Flare e Setsuna imediatamente se aconchegam, implorando para cobrir o rosto dele com seus beijos. Então Keiaru promete que elas poderão fazer isso quando ele voltar. Mais tarde naquele dia, Keiaru retorna ao bar onde encontrou os minotauros bestiais que queriam capturar Eve, apenas para perceber que o lugar foi completamente destruído. De repente, ele é atacado por um minotauro montado em um touro feroz, mas consegue se esquivar a tempo. Keiaru se pergunta como o grandalhão descobriu sua identidade, e como se estivesse lendo sua mente, o minotauro revela que o cheiro repugnante dele o entregou. Enquanto o minotauro atira nele, Keiaru gira no ar como um dobrador de ar e apunhala o touro enfurecido, fazendo com que ele fique ainda mais louco. Mais tarde, quando Keiaru retorna ao esconderijo, ele compra roupas felpudas para as garotas para mantê-las aquecidas, e elas adoram. Depois de relembrar como foi atacado pelo Minotauro, Keiaru sugere que Setsuna use seu olfato aguçado para rastrear o paradeiro dos Minotauros. Ele propõe que ataquem naquela noite, e todos concordam com o plano. Mais tarde, naquela noite, Keiaru e Setsuna seguem o cheiro dos Minotauros até um local escondido no fundo da floresta. Keiaru então ataca o touro enfurecido deles com uma bomba afrodisíaca que o deixa descontrolado e faz com que ele acabe mexendo com um dos Minotauros. O grito do Minotauro atrai os outros, então Keiaru e Setsuna atacam com um golpe furtivo rápido, destruindo alguns e deixando outros desacordados. Depois de amarrar os Minotauros inconscientes, Keiaru ordena que Setsuna erga uma parede de gelo, selando-os lá dentro e garantindo que nunca possam escapar. Quando os Minotauros recobram a consciência, eles imploram por suas vidas, então Keiaru promete deixá-los ir se responderem com sinceridade a sua pergunta. Ele pergunta se são apenas eles que sabem que Eve é uma candidata a rei demônio, e os Minotauros confirmam que sim. Eles imploram para que ele os liberte, lembrando-o de sua promessa, mas Keiaru os chama de bebês de abril. Enquanto se afasta, ele diz que aquilo é vingança pela destruição de seu bar favorito. Além disso, ele informa que o touro enfurecido no cio também está lá dentro, para aplaudi-los pela eternidade.
No caminho de volta para o esconderijo, Keiaru se diverte tanto com essa missão de vingança que ri como um vilão drogado, assustando Setsuna e fazendo-a questionar se está com o mestre certo. Muito mais tarde naquela noite, Keiaru acomoda as garotas em um hotel decente, com uma cama confortável, em vez do buraco imundo onde estavam ficando. Isso deixa Flare e Setsuna animadas, já que agora finalmente têm um colchão macio para receber as investidas. No entanto, Eve se preocupa por ter que ficar no mesmo quarto que eles enquanto ficam íntimos, já que Keiaru alugou apenas um quarto. Timidamente, ela pede para Keiaru considerar dar a ela um quarto separado, mas o Johnny Sins recusa, insistindo que seria muito difícil protegê-la se ela estivesse longe dele. Sem outra opção, ela então concorda em ficar no quarto com eles, mas implora para Keiaru ao menos considerar sua presença quando for usar suas habilidades Makinaki com as garotas. Como se fosse combinado, Flare e Setsuna animadamente dizem a Keiaru que estão prontas para sentir a maciez da cama e a dureza de sua espada. Keiaru concorda, mas antes de começar qualquer coisa, aconselha Eve a usar um fone de ouvido porque a canção de ninar daquela noite vai ser insana. No dia seguinte, enquanto Keiaru está comprando um cajado mágico para Flare na loja de armas, ele de repente ouve que soldados da capital entraram na cidade. Imediatamente, ele instrui Flare a voltar para a estalagem enquanto ele se posiciona no topo de um prédio alto para observar a cena que se desenrola. Enquanto examina a comitiva de soldados de elite, ele percebe a princesa Norn entre eles, mas o que realmente o perturba é a visão de Blade. Nesse momento, Keiaru percebe a presença de um dos 3 assassinos mais poderosos do mundo, chamado Hawkeye, e isso o assusta, então ele foge. Mesmo com Hawkeye presente, Keiaru ainda está determinado a não desistir de se vingar de Blade. A presença da princesa e dos soldados da capital chama a atenção de todos, e entre os cidadãos, Blade demonstra um interesse especial por uma bela donzela. Então, mais tarde naquela noite, Blade droga a garota e se aproveita dela. No dia seguinte, Keiaru e as garotas tomam café da manhã em um restaurante local no centro da cidade com um comerciante chamado Carmin. Enquanto comem, Keiaru pede a Carmin que lhe dê um pouco de dinheiro para que ele possa continuar esbanjando com suas garotas e, em troca, oferece a ele uma poção de cura e uma poção de resistência que ele mesmo fez. Vendo o quão valiosas são as poções, Carmin concorda com o acordo e também negocia para receber mais do estoque. Carmin então fica sério e aconselha Keiaru a tomar cuidado. Quando Keiaru pergunta o motivo, ele revela que uma de suas clientes recentemente teve sua gatinha abusada pelo herói da lâmina. Ele explica ainda que, como o herói da lâmina é muito poderoso, o pai da vítima está impotente para fazer qualquer coisa a respeito. Como um conselho, Carmin alerta Keiaru para evitar frequentar o bar próximo à propriedade do Lorde com suas garotas, avisando que, se ele fizer isso, elas acabarão se tornando brinquedos da Blade. Vendo isso como a oportunidade perfeita para se vingar de Blade, Keiaru começa a considerar qual das garotas usar como isca. Ele pensa em usar Flare, já que ela é mais atraente do que as outras. No entanto, como Blade costumava ser apaixonado pela princesa em sua vida passada, ele rapidamente percebe que isso pode ser arriscado demais. Mais tarde naquela noite, depois de quebrar as garotas, Keiaru continua pensando em qual garota usar como isca. No fim das contas, ele decide não usar ninguém, já que não suporta a ideia de Blade brincar com seus brinquedos. Na manhã seguinte, Keiaru pede para Flare passar uma maquiagem pesada em seu rosto. Flare fica profundamente confusa com o pedido dele, fazendo-a se perguntar se seu mestre quer tanto ser a Kylie Jenner. Então, para explicar, Keiaru se transforma em uma Bad, e as garotas se derretem dizendo o quanto ele está fofo. Depois que Flare faz uma transformação completa nele, Keiaru agora parece mais uma princesa no anime errado, mas as garotas ficam todas em cima dele, pedindo para lambê-lo como um pirulito. Mais tarde naquela noite, Keiaru, ainda com sua aparência de Bad, vai até o bar próximo à propriedade do Lorde. No caminho, ele é emboscado por 3 tarados imundos que querem colocar seus nadadores nele, então ele rapidamente os nocauteia. Depois, ao chegar ao bar, Keiaru senta-se silenciosamente com um copo de Henny, esperando em silêncio e torcendo para que Blade também apareça. Felizmente, Blade entra, e no instante em que ela põe seus olhos cultos no belo Bad Keiaru, ela morde a isca como um cachorro atrás de um osso. Ela se senta com ele e pede para beber junto. Keiaru concorda, e eles passam horas conversando e rindo juntos, virando um drink atrás do outro. Keiaru então reclama que está se sentindo tonto e diz que gostaria de ir para casa, mas Blade coloca veneno em um copo de bebida e insiste para que ele tome um último gole. Sabendo o que ela fez, Keiaru recusa e pede que ela beba em seu lugar e Blade friamente toma um gole. Mas então ela força a bebida goela abaixo dele com um beijo ardente.
O veneno faz efeito instantaneamente, e Kayaru desmaia. Horas depois, enquanto Blade carrega um Kayaru inconsciente para o quarto de hotel, ela é subitamente atacada por um homem de capa. Mas ela se esquiva dele, fazendo com que o tolo fraco tropece como um saco de batatas. Depois que o homem se recompõe, ele acusa Blade de ter machucado sua filha e parte para cima dela novamente. No entanto, desta vez, Blade usa Kayaru e sua mão como arma, arremessando-a diretamente contra o homem. Para evitar colidir com o sujeito, Kayaru desperta no ar e desfere um chute poderoso que o deixa em coma. Ao ver isso, Blade fica chocada ao perceber que Kayaru está acordado mesmo depois de ela tê-lo drogado, e com o movimento dele agora há pouco, ela suspeita que ele deve ser um assassino. Ela então ataca com a espada em mãos, mas Kayaru acerta seu rosto, o que a deixa furiosa. Desta vez, ela ativa seu sagrado Ragnarok, que aumenta sua força, e com um atletismo superior, Blade agarra Kayaru pelo pescoço como um frango de ação de graças. Depois de espremer a vida dele, Blade joga Kayaru no chão, deixando-o completamente desacordado. Pouco depois, Kayaru acorda e se vê em um quarto, mas amarrado como um ator em 50 tons de cinza. No entanto, quando Blade tenta passar o dedo na sua fenda divertida, ela percebe, chocada, que em vez de um poço, está sentindo algo mais duro que um tijolo. É então que ela percebe que sua parceira de tesoura, na verdade, é um homem disfarçado. Enojada com isso, Blade quase vomita as próprias tripas. Mas enquanto ela está distraída, Kayaru usa suas habilidades de alquimia para se libertar das correntes e então corta as entranhas dela com uma adaga envenenada. Kayaru então zomba dela por achar que ele era uma garota e, para atormentá-la ainda mais, mostra a ela seu destruidor de gatinhas gigantesco. Furiosa, Blade tenta pegar sua Excalibur para cortá-lo fora, mas Kayaru apunhala sua mão com várias adagas, finalmente deixando-a inconsciente. Depois de usar seus poderes de cura em Blade, Kayaru descobre que a princesa Norn está planejando lançar uma missão de busca e destruição em larga escala na cidade dentro de 3 dias. Estranhamente, saber disso o enche de empolgação. Um tempo depois, quando Blade acorda, ela se encontra em um palco e percebe que está incapacitada. Enquanto ela luta para pegar sua arma divina, Kayaru aparece e abre as cortinas do palco. Para o horror de Blade, as cortinas revelam orcs feios prontos para atacá-la. Com medo pela própria vida, Blade implora a Kayaru, mas Kayaru diz que já é tarde demais e então sugere que eles joguem um jogo. Quanto às regras do jogo, Kayaru explica que os Visorcs estão consumidos por uma fome intensa e, ao mesmo tempo, desejam uma ação profunda. Kayaru então explica ainda que ela só pode escapar de ser devorada pelos orcs se continuar a flertar com eles. Ele acrescenta que, se ela conseguir satisfazer os monstros até o amanhecer sem ser devorada, então ele a deixará livre de bom grado. Incapaz de acreditar no pesadelo, Blade continua implorando, mas os orcs avançam sobre ela e começam a bater suas bolas em seu rosto. Depois que terminam, eles finalmente se banqueteiam com ela. Com Blade morta, seu Ragnarok volta à forma original de pedra preciosa, e Kayaru a leva consigo. Após conseguir se vingar de Blade, o próximo da lista é Bullet, o grandalhão burro e tarado, e Kayaru está determinado a torturá-lo até que ele deseje nunca ter nascido. No dia seguinte, enquanto Kayaru recebe o pagamento de Carmen por uma poção que vendeu, ele encontra Hawkeye, que também veio comprar poções. A presença de Hawkeye deixa Kayaru apreensivo, e o que mais o assusta é quando Hawkeye rapidamente deduz que ele é o alquimista responsável por produzir as poções de alta qualidade. Kayaru tenta atacar Hawkeye ali mesmo, mas Hawkeye se apresenta oficialmente e então oferece a Kayaru um emprego para trabalhar no castelo como alquimista. Mas Kayaru recusa a oferta, alegando que é apenas um viajante sem valor e que não teria utilidade para a família real. Sem insistir mais na oferta, Hawkeye alerta Kayaru para nunca mais tentar atacá-lo, ou poderá ser forçado a agir. Depois que Hawkeye sai com a caixa de poções que comprou, Setsuna admite que consegue sentir o quão poderoso ele é e que sua presença a faz tremer. Kayaru então pergunta a ela quem ela acha que é mais forte, ele ou Hawkeye, e Setsuna responde que, em termos de força, Kayaru é superior, mas então ela faz uma pausa. Percebendo a hesitação dela em falar, Kayaru afaga sua cabeça e confessa que sente que não seria capaz de vencer Hawkeye em combate. Pensando consigo mesmo, Kayaru entende que o maior desafio agora para chegar até a princesa Norn será Hawkeye. Algum tempo depois, naquela noite, Kayaru fica incomodado com isso, e só de pensar nas habilidades de Hawkeye já o faz estremecer. Seus olhos afiados, capazes de antecipar até o menor movimento de um músculo, e seus reflexos divinos em combate, são as qualidades que tornam Hawkeye um oponente formidável. Para derrotar um deus da guerra como esse, Kayaru percebe que precisará de uma arma divina. Em sua vida passada, Flare empunhava o cajado Barnagard, Blade empunhava Ragnarok, enquanto Bullet empunhava o Blessed Blazer.
Ele era o único herói do grupo sem uma arma divina. Mas agora, com a pedra preciosa de Blade em suas mãos, Kaiaru está pronto para empunhar uma. Após ativar a pedra preciosa, uma voz dentro do orbe mágico o reconhece como o herói da recuperação. A voz então pergunta o que ele deseja, e Kaiaru responde que deseja devastação e imortalidade. Logo após dizer essas palavras, uma armadura divina conhecida como Gerugios se prende às suas mãos, e isso deixa Kaiaru tão animado que ele começa a rir descontroladamente. Sentindo-se mais energizado do que nunca, Kaiaru irrompe no quarto e naquela noite proporciona a Flare e Setsuna a experiência mais intensa e doce de suas vidas. Enquanto isso, Eve, que observa silenciosamente, deseja que Kaiaru pudesse usar sua porta dos fundos, mesmo que fosse só uma vez. Mas como ela é tímida demais para expressar seus sentimentos, decide se satisfazer sozinha. Ao mesmo tempo, a princesa Norn recebe a notícia do desaparecimento de Blade. E mesmo estando furiosa com isso, ela ordena que seus cavaleiros prossigam com o plano. No dia seguinte, todos na cidade se reúnem para ouvir uma mensagem importante da princesa Norn. Quando ela chega, anuncia que o motivo de sua visita é libertar a cidade dos demônios que os estão controlando. Ela tenta convencê-los a odiar os monstros que vivem pacificamente com eles há anos, mas o povo não aceita e começa a se rebelar contra ela. Enfurecida com a resistência deles, Norn ordena que seus cavaleiros massacrem todos os demônios à vista e matem qualquer humano que tente impedi-los. Os cavaleiros do reino obedecem e começam uma carnificina sangrenta por toda a cidade. Ninguém é poupado. Monstros e humanos são assassinados apenas para cumprir as ordens sádicas da princesa. Enquanto isso, Keiaru observa o massacre acontecendo de dentro de seu quarto e, a princípio, escolhe não se envolver. Mas, de repente, ele vê Carmen tentando salvar uma garota, mas no processo, o bonzinho é golpeado e morre instantaneamente. Enfurecido com a morte de seu amigo e sócio, Keiaru ativa sua armadura sagrada e elimina os cavaleiros responsáveis sem nem suar. Depois disso, ele decide não se segurar mais e parte para uma matança sangrenta pela cidade, eliminando qualquer cavaleiro do reino que encontra pelo caminho. Mais tarde naquele dia, um cavaleiro entra correndo na sala do trono para relatar o sucesso na erradicação dos monstros. No entanto, ele também informa Norn sobre um espadachim misterioso que dizimou quase 80% dos soldados do reino. Norn fica chocada ao ouvir isso, então ordena imediatamente que os cavaleiros capturem esse espadachim a qualquer custo. De repente, uma voz ecoa no céu, chamando a atenção de todos. Acontece que a voz vem de uma projeção holográfica da princesa Flare, que se apresenta como a primeira princesa do reino. A princesa Flare anuncia que passou um curto período na cidade e, nesses dias, viu pessoas e monstros vivendo juntos e felizes. Ela diz aos cavaleiros que os demônios da cidade não são inimigos e então pede que parem com o derramamento de sangue sem sentido. Enquanto isso, Norn, ao presenciar o que está acontecendo, fica furiosa ao perceber que isso pode atrapalhar seu plano. A princesa Flare então implora para que as pessoas parem de lutar e abracem a paz, e tocados por suas palavras, os cavaleiros largam suas armas e se rendem. Ao ver que seus planos funcionaram exatamente como pretendia, Keiaru sorri de canto e se prepara para seu próximo passo. Enquanto isso, na sala do tribunal, Norn não acredita na projeção holográfica de sua irmã e sente que algo está errado. Ela sabe que sua irmã odeia monstros tanto quanto ela, e simplesmente vê-la defendendo-os a faz ter certeza de que há algo suspeito. Enquanto ela confidencia suas suspeitas a Hawkeye, Keiaru ouve tudo do outro lado da porta, e não se surpreende que Norn não tenha sido enganada pela projeção. Norn diz a Hawkeye que acredita que sua irmã está sendo manipulada pelo misterioso espadachim, e tem certeza de que esse espadachim é o curandeiro da recuperação. De repente, Keiaru irrompe na sala do tribunal. Mas Hawkeye já sente sua presença, então ataca Keiaru com flechas, que Keiaru desvia. Nesse momento, dois cavaleiros avançam contra Keiaru, mas ele faz um verdadeiro massacre sangrento com eles. Hawkeye continua disparando flechas contra Keiaru em rápida sucessão, mas Keiaru consegue desviar de todas e ainda se aproxima o suficiente para cruzar espadas com ele. Quando Keiaru tenta agarrá-lo com sua mão armadurada, Hawkeye salta para longe como uma mosca, escapando por pouco da armadilha, e então crava sua lâmina no abdômen de Keiaru. Enquanto Keiaru cospe sangue, ele se cura imediatamente usando o poder da armadura sagrada. Frustrado, Hawkeye investe de forma descuidada desta vez, e Keiaru aproveita esse erro para finalmente colocar a mão nele, fazendo com que Hawkeye detone como uma arma biológica. Com as defesas dela agora destruídas, Keiaru acerta um soco no abdômen de Norn, deixando-a inconsciente, e então a sequestra. Algumas horas depois, Norn acorda e se vê amarrada como um animal.
Quando ela tenta pedir ajuda, Keiaru diz que não adianta, pois todos os soldados já retornaram para a capital. Para vingar a morte de Carmen, Keiaru dá vários tapas no rosto arrogante de Norn e diz a ela que nunca irá perdoá-la. Enquanto Norn implora por misericórdia, Keiaru garante que ela também pagará pela destruição de sua aldeia. Para exercer sua vingança, Keiaru convida Flare, sua irmã, para brincar com Norn durante toda a noite até que ela destrua suas comportas. Horas depois, quando terminam, ele apaga completamente a memória de Norn e então altera seu rosto para lhe dar uma nova identidade. Keiaru também implanta uma nova memória em seu cérebro que a faz se apaixonar loucamente por ele. No dia seguinte, Clayart faz uma visita e fica chocada ao ver que seu galã conseguiu mais um brinquedinho para si. Ao perceber o quanto isso a deixa com ciúmes, Keiaru a beija e durante todo aquele dia ele se diverte com seu harém, exceto Eve, que prefere brincar sozinha. Dias depois, na capital, o rei fica sabendo do desaparecimento de sua única filha restante, então convoca Bullet para encontrar o responsável. No entanto, Keiaru já prevê a ação do rei, então ele envia as garotas em uma missão para encontrar o monstro da Eve, enquanto enfrenta Bullet sozinho. Antes de partir para sua missão final de vingança, Keiaru visita o túmulo de Carmen para prestar suas últimas homenagens e também homenagear Ana. Em seguida, ele vai para a capital para esmagar o grande gorila imundo que o atormentou e fez sofrer em sua vida passada. Enquanto isso, em um quarto escuro, a foto de Keiaru está colada por todas as paredes, e Bullet está empolgado com a chance de finalmente encontrar o homenzinho fofo com quem tem feito coisas estranhas em seus sonhos. Comente, eu amo garotas estranhas, se você assistiu esse resumo até o final, e se gosta de recaps de anime como este, inscreva-se no canal e assista ao próximo vídeo.